Olá, tudo certinho com vocês? Espero que sim, que estejam todos bem. Hoje o vídeo, o nosso assunto, será abordado, será falando sobre relacionamento de equipe, Porque é uma coisa que eu tenho visto que muitas pessoas sempre falam, que tem essa dificuldade de lidar com a equipe. Então, por isso que eu acho muito importante não apenas falar, abordar nos conteúdos não apenas a questão das legislações, que regem os serviços de alimentação, mas também abordar essa questão da relação, da equipe nos serviços de alimentação, Porque para que essas boas práticas elas sejam executadas de forma excelente, a equipe tem que estar bem entrosada, a equipe tem que estar bem ciente do seu papel, da importância do seu papel e que tem que ser feito, do que tem que ser feito, por quem que tem que ser feito, como tem que ser feito, quando tem que ser feito. Então, tudo isso só anda bem, todas essas coisas, todas essas informações só se cruzam de forma eficaz, de forma eficiente, se tiver uma equipe bem instruída, uma equipe bem entrosada, uma equipe que queira realmente executar essas tarefas, para que elas sejam colocadas em prática. Tem que ter essa querência, da equipe, Além do conhecimento, tem que ter a querência de colocar todos esses conhecimentos em prática realmente, da melhor forma possível para que o serviço ande de forma harmoniosa, para que o serviço não fique pesado para uns, enquanto outros não fazem nada, ou fazem muito pouco. Então, isso não existe no trabalho em equipe, Então, isso não existe no trabalho em equipe, Quando se fala equipe, então são todos juntos, que formam aquele serviço, de forma direta ou indireta, que tem que colaborar para que aquele serviço ande de forma harmoniosa, como uma orquestra. Se um desafinar, uma equipe é uma orquestra, se alguém na orquestra desafinar, por menor que seja a desafinação, vai refletir em todos que estão ali tocando aquela música, Vai refletir naquela canção, naquela música que está sendo tocada, porque alguém desafinou, então não vai ter aquela harmonia, vai ser quebrada, E vai ser percebido isso por quem está ouvindo, quem faz parte daquela orquestra. Então isso vai ser percebido. Então a equipe ela tem que agir assim, todos entrosados, para que a música, vamos dizer assim, que a música saia todo direitinho como manda o figurino, No caso do serviço de alimentação, as boas práticas tem que estar tudo bem entrosado, todo mundo fazendo a sua parte bem direitinho, para que no final aquele alimento, aquele produto, aquele serviço prestado por aquela equipe, ele saia de forma excelente, E de forma a agradar ao consumidor. Agradar ao consumidor final, agradar aos clientes que estão consumindo aquele produto, aquele alimento. Não só apenas na questão de sabor, de visual, como a gente já falou, mas em questão também de segurança, daquele alimento, que aquele alimento depois não venha fazer mal àquela pessoa que o está consumindo. Então, o relacionamento da equipe é muito importante, O conhecimento é muito importante e o relacionamento dessa equipe tão importante quanto, hoje eu vou falar do relacionamento da pessoa que está ali como líder, que é visto como aquela pessoa que está de frente, que é responsável pelaquela equipe, seja um responsável técnico, seja um responsável manipulador, seja qualquer outro profissional, ali que seja responsável por essa equipe, por esses colaboradores. Então, essa pessoa tem que estar bem atenta, Tem que estar atenta a tudo que acontece naquele ambiente, Nós falamos um pouco sobre isso quando falamos de responsabilidade técnica. Então, você tem que estar muito atento a essa harmonia, Se todos estão cumprindo o seu papel da forma que deve estar. Mas tem uma coisa que eu, na minha experiência, como responsável técnico, na minha experiência,
como coordenação, na minha experiência como supervisão, na minha experiência como consultora. Então, eu atuei já em muitos serviços de alimentação, já lidei com equipes, muitas equipes de serviço de alimentação, já lidei com muitos responsáveis, né, por equipe também, na época que eu dava o curso para responsáveis manipuladores, eu já falei sobre isso aqui. Então, assim, a gente vê muita coisa, né? A gente acaba pegando muita experiência também, passando experiência e adquirindo muita experiência com tantas pessoas diferentes, com tantas equipes diferentes que a gente acaba lidando, né? Então, é uma troca de experiência muito grande, muito boa, né? Muito válida. Então, assim, uma coisa que você, como responsável, né, por equipe, independentemente da sua formação, mas se você é responsável por colaboradores, pela equipe de colaboradores do serviço de alimentação, então tem uma coisa, como profissional e com a experiência que eu tenho, uma coisa que nunca você deve fazer, tá certo? É bater de frente com algum manipulador, com qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa da equipe de colaboradores ou com qualquer outra pessoa, né, que esteja naquele serviço de alimentação, né? Então, é isso uma dica que eu te dou. Se você está à frente de um serviço de alimentação, se você é responsável técnico ou responsável manipulador, ou qualquer que seja a sua responsabilidade, principalmente se você está numa posição, né, de liderança, então é uma coisa que eu dou a dica para você, é que nunca bata de frente, né, com ninguém dentro do serviço de alimentação. Sempre evitar os atritos, né, o máximo possível. Se você perceber que um funcionário, né, ele tá já causando algum problema, uma mudança de comportamento, ou alguma coisa que não está trazendo nada de bom, de construtivo para a equipe, então o que você tem que fazer? Chamar esse colaborador e conversar com ele, saber o que é que está acontecendo, né? Conversar, sempre saber o diálogo, sempre em primeiro lugar. Então, nunca bater de frente, né? Se de repente existe alguma discussão dentro daquele ambiente e às vezes aquele funcionário, aquela pessoa, ela quer às vezes até causar um problema, um atrito, uma confusão com você, até para ter um bate-boca, então não entre, né? Não entre nesse jogo de bate-boca, né? Não é batendo boca que você vai resolver. Não é entrando em atrito, não é batendo de frente que você vai resolver. É sempre tentando conversar com ele. Se existe alguma situação muito grave, né, uma agressão verbal ou algum outro tipo de agressão muito grave, que não dependa só de você resolver, então o que é que você tem que fazer? Você tem, se você não é o proprietário, né, então procura a pessoa responsável, né, e explica para a pessoa o que é que está acontecendo, o que é que aconteceu, né? Explica, conversa, explica toda a situação para que aquela pessoa resolva, né? Aquela pessoa que seja o responsável por resolver essa questão trabalhista, vamos dizer, se envolver alguma questão trabalhista que não tá mais, que não é mais da sua alçada, né? Já saiu das suas responsabilidades, vamos dizer assim, como responsável pelaquela equipe, então você tem que passar para essa pessoa, né, e conversar com ela como é que vai ser. Se realmente não há mais condições de você permanecer naquele serviço, por qualquer que seja o motivo, então realmente é uma hora de você parar e pensar, realmente repensar, né, os seus conceitos, repensar o que é que está acontecendo ali, se realmente vale a pena ou não você permanecer nesse serviço, tá bom? Porque a gente também tem que pensar como responsável técnico, como responsável manipulador, como liderança, né? Naquela equipe. De repente, em algumas situações, pode acontecer, né? O ideal é que não chegue a esse ponto, que a gente consiga resolver com diálogo, com conversas, né? E consiga resolver de forma tranquila e calma. Mas, de repente, existem algumas situações
não só por você, mas às vezes aquele funcionário, né, aquela pessoa, ela tá passando por uma situação, ela tá numa situação da vida dela tão séria, né, com tanta coisa, e de repente até aquela pessoa tá com um equilíbrio emocional abalado, algum problema muito sério, né, e ela não realmente não consegue mais se comportar de forma, vamos dizer assim, mais tranquila, né? Pode acontecer de chegarem a casos mais extremos. Então, se você não consegue resolver, né? Você não consegue. Você falando com a pessoa que é responsável do serviço também não consegue, e de repente você não vai conseguir mais conviver com aquele funcionário, com aquela pessoa, por esse problema que aconteceu, então chega a hora de você parar e pensar, né? Eu sei que muitas vezes é difícil, porque todo mundo precisa do trabalho, né? A gente que trabalha, todo mundo precisa do seu dinheiro no final do mês, pagar suas contas, mas tem certas coisas que às vezes não vale a pena, que não nos consome tanto, né? Consome tanta energia da gente, tanta saúde da gente, e que às vezes não vale a pena. E isso você também tem que balancear. Isso aí é uma coisa que vai depender de você. Eu, graças a Deus, nunca passei por uma situação dessa, né? Uma coisa assim extrema, graças a Deus, nunca passei. Sempre consegui lidar bem com os colaboradores, sempre consegui lidar bem com a equipe, né? Muita probleminha sempre acontecia, mas a gente sempre conseguia driblar, né? Com jogo de cintura, com conversa, com reuniões, e graças a Deus, eu nunca passei por uma situação assim, né? Mas se você não consegue, né, você tem que pensar isso. Aí então, como eu tava falando, não bater de frente, nunca bater de frente. Sempre tentar conversar, porque isso é um erro. Muitas vezes a pessoa, por estar na liderança, né, na frente de uma equipe, ela acha que pode fazer isso e não pode. É um erro, nem vai resolver o problema, né? E muitas vezes acaba agravando o problema. Às vezes você está com a razão e por você de repente perder a cabeça, né, entrar naquele jogo, perder a cabeça com o funcionário, acaba ficando sem razão. Então, sempre se mantenha no seu lugar, né, de cabeça sempre fria, para tentar resolver. Como eu disse, em primeiro lugar é sempre tentar resolver. Se não conseguir, né, de forma calma, tranquila, com diálogo, e ver o que está acontecendo. Se não conseguir, então outras providências podem ser tomadas. Então, um exemplo, por exemplo, teve uma história bem interessante que aconteceu em um dos hospitais que eu trabalhei. Eu não estava lá na época. Quando eu cheguei para trabalhar nesse hospital, isso já tinha acontecido, já fazia um bom tempo, né? Já fazia, eu acho que mais de um ano que esse episódio tinha acontecido. Então, é um clássico, como que você não pode estar batendo de frente, né? Não deve estar batendo de frente com a equipe, né? Em serviço de alimentação. O que é que aconteceu? Tinha uma profissional lá no hospital, né, que trabalhava lá, né, nessa área de produção, né, da produção de alimentos nesse hospital, e então acontecia sempre atrito, né, tinha uma pessoa lá, um cozinheiro da equipe, e que sempre tinha atrito, então ela acabou não parando para resolver, apenas deixava o problema entre eles crescer, porque um falava uma coisa de um lado, o outro rebatia, então assim, sempre tinha aquele atrito, né, e ela batendo de frente, né, essa profissional batendo de frente, e ele também, né, não sei quais os problemas que ele estava passando, o que acontecia, o porquê que foi isso, porque na época eu não estava lá, né, eu só escutei depois a história que a gente acaba sabendo. Então, sempre existia isso. Então, não foi resolvido esse atrito, né? Simplesmente não foi chamado para conversar, saber por que ele tratava assim, ou se ele achava que ela tratava ele assado. Então, para se colocar as cartas na mesa, né, e deixar tudo em pratos limpos. Não foi o que aconteceu, e sempre o atrito aumentando, né? E vai aquele mal-estar, e acaba a equipe toda sendo afetada por isso também. Aí às vezes acontece de uns tomar um lado de um, outros tomar o lado de outro. Isso não é interessante, a equipe não é para estar assim, uma parte de um lado, não, a equipe é para estar todo mundo junto, né? Num só objetivo, como eu falei no início. Probleminhas sempre vão existir, mas
a gente tem que saber, né, que tem que ter a maturidade, tem que ter a experiência para poder resolver esses probleminhas que aparecem, para eles não se tornarem problemões, né? Porque nada começa grande. Tudo começa pequenininho, às vezes é um disse-me-disse aqui, um probleminha ali, vai se deixando passar, e depois de um probleminha que pode ser resolvido facilmente, acaba virando um problemão e muitas vezes fica até complicado de resolver, né? Foi o que eu estava falando. Então, o que é que aconteceu, né? Não foi resolvido, esse atrito sempre aumentando, aquela animosidade entre eles, né? Então, sempre existindo. O que aconteceu? Um dia de almoço, né? Todos os dias tinha almoço para funcionário, muitos funcionários, né? Que almoçavam lá no hospital, muitos mesmo. Então, o que acontece? Quando chega na hora, né, da preparação, a carne, né, a proteína, né, que ia ser servida naquele almoço, sumiu. Onde é que está a carne? E é profissional, né, que estava lá, que era responsável pela equipe, né, responsável, procurou a carne e procurou e ninguém sabia onde estava, e olha na câmara fria, e olha na despensa, e olha lá no descongelamento, e olhou por todo canto, e chegando a hora do almoço, e nada. O que é que aconteceu? Esse cozinheiro, né, que tinha atrito com essa profissional, ele simplesmente pegou toda a carne, né, que era para aquele almoço, já estava separadinho lá, tudo certinho, que era só para ir para a preparação, e escondeu. Não sei exatamente onde ele escondeu, só soube da história, né, também não entrei muito em detalhes. Então ele escondeu essa carne, ninguém conseguiu achar, né, e depois todo mundo descobriu que tinha sido ele que tinha realmente escondido. Então, depois que encontraram a carne, já estava já o almoço, assim, quase que já atrasado, que já estava quase na hora do almoço. Então fizeram a carne assim bem às pressas, foi saindo as porções e servindo, e o pessoal almoçando, e disseram que foi um corre-corre nesse dia. Então, né, isso que eu tô falando, vai aparecendo os probleminhas, a gente não resolve, e depois apareceu um problemão desse. Resumo da ópera, o que é que aconteceu? Esse cozinheiro ele foi demitido, e a profissional também, né? Porque já existiam alguns probleminhas que ela não resolveu e nem procurou, né, a direção para conversar, para dizer o que estava acontecendo, né? E isso foi aumentando a chegar a esse ponto que aconteceu isso, e realmente ficava complicado, né? A convivência deles lá, depois de uma dessas, já era complicada a convivência, e depois de um problema desse ia ficar mais complicado ainda, né? As coisas só pela lógica, né, as coisas só iriam piorar. Então, acabou que, né, o funcionário, o colaborador, foi demitido, né, foi mandado embora, e acabou que a profissional também acabou sendo prejudicada, né, porque mostrou-se que, eu acredito que a direção deu a entender que ela não conseguiria lidar com a equipe, né, não conseguiria resolver os problemas que uma equipe teria e que ela deveria ter resolvido, né, para não chegar ao ponto que chegou. Então, veja bem, pessoal, é isso que eu digo a vocês. Vocês têm que tentar resolver, né, os problemas. Se você é responsável por aquela equipe, então você é responsável, né? Assuma a sua responsabilidade. Você tem que saber lidar com a equipe, né? Então, em primeiro lugar, sempre é o diálogo, a conversa. Você tem que ter aquela equipe, eu já falei sobre isso em outros vídeos, você tem que trazer aquela equipe para você, né? Você tem que estar com aquela equipe quando eles precisarem, para você tentar resolver algum problema que aconteça ali naquele serviço, e também tem que trazer a equipe para junto de você, né? E muitas vezes, por alguma falta de experiência, né, falta de tato, a pessoa, ao invés de trazer a equipe para si, ela acaba afastando a equipe dela, né? Por que isso aconteceu? Porque a equipe estava afastada dela, né? Principalmente esse cozinheiro, mas talvez não só ele, porque talvez se fosse só ele e os outros estivessem perto, talvez alguém tivesse visto e tivesse alertado, ó, fulano fez isso, fulano escondeu a carne, tá ali, tivesse avisado. Pela minha experiência, né, a gente fala isso, porque quando todos da equipe tá do lado, só tem um, vamos dizer, destoando, né, aquela harmonia ali, geralmente aquela pessoa, ela se sente até mal, né, ou ela se entrosa,
junto com os outros, ou realmente ela própria não permanecendo no serviço, porque ela sabe que não vai ter o apoio dos outros, né, para fazer alguma coisa errada, vamos dizer assim. Então, gente, muito cuidado, né? Lidar com gente, lidar com equipe não é fácil. Isso acontece nas cozinhas, com os colaboradores? Não, de jeito algum. Isso pode acontecer em qualquer lugar. Lidar com gente é difícil em qualquer ambiente, né? Mas aqui o nosso foco aqui é serviço de alimentação. Então, por isso que eu dou esses exemplos. Mas isso ou coisas muito piores acontecem em qualquer ambiente de trabalho, né? Que existam pessoas lá trabalhando. Então, muito cuidado, gente. Então, é isso que eu estou dizendo. Sempre tente, né, trazer a equipe para junto de você. E muitas vezes a pessoa acaba afastando a equipe dela, às vezes por palavras, né, por atitudes, ou por falta dessas atitudes, ou por falta dessas palavras. Muitas coisas que a gente faz e coisa que às vezes a gente deixa de fazer, né? Pode trazer a equipe para junto da gente e pode também repeli-la, tá certo? Então, gente, o que atrai a abelha é mel, né? Tem uma frase muito boa, não sei de quem é a frase, que diz que as abelhas são atraídas pelo mel e não pelo fel, né? Então, as palavras brandas, né? As palavras doces, vamos dizer assim, palavras mais tranquilas, né, mais calmas, às vezes uma conversa mais tranquila, às vezes até a pessoa está exaltada, mas quando você fala mais baixinho com ela, né, você não entra naquele nível de exaltação também junto com ela, porque quando uma pessoa fala alto, o outro fala mais alto, o outro vai querer falar mais alto e assim vai. Então escuta o que aquela pessoa tem para dizer, né? Escuta, deixa a pessoa desabafar, deixa a pessoa falar, né? Não entra falou alto, vou falar mais alto ainda. Não, não entra nessa. Então escuta, primeiramente escuta, vê o que aquela pessoa tem para dizer. Então chama aquela pessoa em particular, tiver que conversar, não entra, não expõe assuntos, né? Alguns assuntos não devem ser expostos na frente da equipe toda. Então chama aquela pessoa em particular para conversar, saber o que está havendo, né? Nunca tenta falar mais alto que ela, sempre tenta falar mais baixo, porque se você fala alto, outro fala mais alto. Se a pessoa fala alto e você fala mais baixo, mais tranquilo, a tendência é que aquela pessoa também vá baixando um pouco o tom da voz, né? Do jeito que fala alto e fala mais alto, o contrário também é verdadeiro. Então são essas coisas que a gente vai aprendendo, né? Sempre pegar experiências com pessoas que já passaram por isso, né, que tem uma experiência maior, principalmente se você é recém-formado, né, tem pouco tempo como responsável em serviço de alimentação, né, se você não tem muita experiência ainda, né, então procura outras pessoas, pegar experiência com quem já passou por isso, né, mentorias são muito válidas, né, as mentorias são ótimas, porque a pessoa já passou pelaquela experiência, o mentor ele já passou por aquelas situações e muitas vezes pode passar para você, né, a experiência, isso vai te dar mais calma, mais segurança, mais tranquilidade, porque quanto mais tranquilidade, quanto mais segurança você tem para lidar com o serviço, mais tranquilo também é para você resolver os problemas que aparecem, tá bom? Juntamente com aquela equipe. E esse é o verdadeiro líder, né? Essa é a pessoa, né? Essa é a posição de liderança. É saber, juntamente com os seus colaboradores, com a sua equipe, resolver os problemas que aparecem, porque vão aparecer, né? Vão aparecer problemas, mas o importante é que você saiba lidar com ele e resolvê-los, né? E resolvê-los de forma tranquila, né? O mais tranquilo possível, né? E saber também quando tomar certas atitudes e quando não tomar certas atitudes, né? Isso tudo a gente só aprende com a experiência, né? Então, gente, é isso que eu tinha para falar para vocês. Deixo essa dica, né? Não bata de frente com pessoas que você é responsável dentro da equipe, né? De serviço de alimentação. Não é assim que se resolvem problemas. Assim você vai arrumar mais outros problemas, né? Os que já tem mais alguns. Então não faça isso, não bata de frente, né? Essa é a dica de hoje que eu tô dando nesse vídeo. Acho importante falar porque a gente escuta muita história, né? E muita gente se queixando, né? De como é difícil lidar com a equipe, como é difícil lidar com o serviço. Já escutei histórias de pessoas que fecharam
fecharam, eram proprietários de restaurante e fecharam o seu restaurante, né? Porque não conseguiam lidar com a equipe. Porque se estressavam muito com a equipe, não conseguia lidar com a equipe, e tinha dia que estava uma pilha, e chegava em casa e não curtia, até o seu lazer era pesado por conta do trabalho, porque não conseguia lidar com a equipe, tinha que trabalhar muitas vezes dobrado, por ele e pela equipe, porque não conseguia lidar com isso. Então, gente, é muito sério, né? Acaba se tornando um trabalho muito pesado mesmo. Então, a pessoa acabou fechando o seu restaurante, que era um sonho, que essa pessoa tinha muito tempo, abriu o restaurante, tudinho, investiu, né? Investiu, gastou recurso, gastou tempo e tal, e depois fechou o restaurante porque não conseguiu lidar com a equipe, né? Tava ficando pesado, não tava bem emocionalmente, já não tava mais conseguindo lidar com isso e acabando fazendo trabalho, às vezes que era trabalho da equipe, e porque não conseguia mais gerenciar, né? Não conseguia mais gerenciar essa equipe da forma que tinha que ser. Deixa teu comentário aqui se você já passou por alguma situação dessa. Se você se você está passando por uma situação dessa, se quer alguma dica, alguma sugestão que eu possa te ajudar de alguma forma, com a experiência que eu já tenho, né? Um pouco de experiência que eu já tenho, né? Então, de repente eu possa te ajudar, deixa teu comentário, deixa tua sugestão. Segue nas minhas redes sociais, né? Tem o Instagram, que eu vou deixar aqui, o Instagram, tem o Facebook, tem o TikTok, eu sempre coloco alguns vídeos lá. Então, tem o e-mail que eu sempre deixo. Se você não quiser deixar algum comentário aqui, não quiser deixar nenhuma pergunta ou sugestão aqui, você pode mandar por e-mail, que assim que for possível, eu mando a resposta, tá certo? Para tentar te ajudar. Então, fica à vontade, gente, fica à vontade. Pode mandar as perguntas, que no possível que eu puder te ajudar, eu vou te ajudar e vou responder, tá certo? Então, te agradeço mais uma vez de estar aqui acompanhando mais esse vídeo, né? Espero que vocês estejam aqui, né, nos próximos vídeos, né? Sempre tem vídeo postado aqui no canal, sempre todas as quartas e sextas-feiras eu coloco vídeo novo. Então, se você não é inscrito ainda, se inscreve, né? Ativa o sininho, a notificação para você sempre receber as notificações, né? Quando tiver vídeo novo lançado aqui no canal, tá certo? E compartilha, né, esse conteúdo com alguém que você acha que vai se beneficiar. Então, te agradeço mais uma vez pela tua audiência, tá bom? Então é isso que eu queria passar para vocês hoje. Espero que tenha ajudado, né? Confere os outros vídeos aqui no canal, tem bastante conteúdo já aqui falando sobre vigilância sanitária, falando sobre as legislações que regem, né, os serviços de alimentação, falando sobre relacionamento de equipe também. Então, olha aí, dá uma olhadinha aí, tem vários vídeos que talvez você se interesse, tá bom? Que vai te ajudar de alguma forma. Então, cheiro grande da Nutri. Até a próxima e tchau, tchau!